Voltamos às enchentes, 10h29, quase 10h30, não, 10h29 mesmo, ainda falta um minutinho. Tá conosco agora sim, Natália Rezende, a terceira e a boa, Carla. Secretária Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, dedinhos cruzados, bom dia de novo, secretária. Bom dia, Megali, Carla, Débora, desculpa, viu, Imagine. imprevisto aqui, está na Imagine. correria, mas estamos aqui à disposição. Falando do nosso plano, né, Megali, que você me perguntou. A primeira pergunta foi sobre o Jardim Pantanal. O que dentro das limitações do governo do estado pode ser feito para ajudar aquela população na zona leste aqui de São Paulo? Isso, aí eu vou falar um pouquinho do nosso plano, vou falar do que a gente fez lá no Jardim Pantanal, principalmente água e esgoto, tá? Que a gente já chegou a 95% lá de atendimento no que compete ao estado, mas eu queria falar um pouco do que significa macrodrenagem, o que é a microdrenagem, o que são esses planos, apoio aos planos que a gente anunciou ontem, que eu acho que é importante a gente passar isso para as pessoas também que estão nos acompanhando. O governo do estado vem atuando muito nessa parte de saneamento básico, vou chamar assim, que a drenagem está no meio, ao longo desses 2 últimos anos. A gente está investindo mais de 1,7 bi na chamada macrodrenagem, que o que é isso? É você olhar os rios, que aí é a competência do estado de desassorear, melhorar o fluxo. Então, vocês falaram bem aqui antes de eu entrar, né? A gente está tirando 2 piscinas olímpicas por dia do Tietê, isso dá 5.100 metros cúbicos. A gente já tirou 2,6 milhões de metros cúbicos desde 2023, o que equivale a mais de 180 mil caminhões, enfileirados daqui até Uruguai. Para quê? Para a gente mitigar, para a gente melhorar o escoamento. É o que vai resolver 100%? Não é, eu sempre falo isso. Por quê? Porque a gente tem uma complexidade que envolve o trabalho da prefeitura, que envolve questão habitacional, que envolve uma série de outras políticas públicas e que, claro, a gente está aqui para apoiar também. A gente está investindo muito, não só no Tietê e Pinheiros. Na parte de Pinheiros mesmo, a gente já tirou mais de 70 mil toneladas de lixo, 140 milhões de reais só nisso, que é uma coisa que a gente colocou lá no nosso painel. Acho que eu cheguei a comentar aqui na última vez que eu vim, de trazer as pessoas, para as pessoas também nos ajudarem, não jogar lixo, porque isso acaba parando nos rios, isso prejudica também a questão da macro e da microdrenagem. Além dos reservatórios, Franco da Rocha, a gente entregou um agora, vai entregar um outro em abril, também entre Francisco Morato e Franco da Rocha, ano que vem a gente acaba, Jabuticabal acaba no final do ano, 460 milhões, Antonico, que a gente está fazendo aqui, uma parte nossa, outra parte da prefeitura, enfim, tem várias obras aqui que eu posso detalhar para vocês. O que ontem a gente falou muito com os prefeitos? Quando a gente olha a microdrenagem, aí o que é isso, né? Bueiro, sarjeta, rede de água pluvial. Quando a chuva vem e acontece o que a gente está vendo, por exemplo, no Jardim Pantanal, na Ponte das Bandeiras, que a gente viu também na semana passada. A gente, no estado, para vocês terem ideia, de 645 municípios, tem 130 municípios, pelo levantamento que a gente fez no Plano Estadual de Saneamento, que tem planos específicos de drenagem. É muito pouco. E, normalmente, são planos desatualizados. O que a gente veio fazendo desde 2023 para apoiar os municípios a ou fazer ou atualizar seus planos? Tem um fundo estadual de recursos hídricos e ele envolve comitês de bacias. Esse recurso ele vem pela cobrança do uso de recursos hídricos, vai para o comitê. Por que é importante essa lógica também do comitê? Porque a gente precisa olhar a bacia hidrográfica. O curso d'água, ele normalmente passa de um município. Essa é a lógica do saneamento, a complexidade está um pouco aí também. E a gente, só em drenagem, para os municípios fazerem seus projetos, planos, obras, a gente investiu 80 milhões, 2023 e 2024. Para os próximos anos, os 64 milhões é específico para a drenagem. E o que a gente quer estimular? Que os municípios tenham esses planos municipais de drenagem. Isso é muito importante para a gente avançar em bons projetos, nas obras de fato que tem que fazer, e para isso a gente precisa de plano. E aí o que a gente está fornecendo também? Apoio técnico. Então, além de todo o investimento que o Estado faz, que a gente está executando, reservatório, desassoreamento, a gente quer apoiar tecnicamente os municípios para essa microdrenagem. O que mais, Megali? Acho que eu tive a oportunidade de falar isso com vocês também. Quando a gente fez o processo da Sabesp, o que a gente teve uma preocupação? Sabesp, água e esgoto. Jardim Pantanal, a gente correu, colocamos 95% lá já de atendimento, por exemplo.
A gente sabe que tem no saneamento básico, muitas vezes, uma dificuldade do município em drenagem, em habitação. Para os 371 municípios que estão no contrato regional novo da Sabesp, a gente colocou a previsão de um repasse de 4% da receita da Sabesp no município, de 3 em 3 meses, para um fundo municipal de infraestrutura, saneamento, FMSAI, que a gente chama, para poder fazer obras, por exemplo, de drenagem, de habitação, para ajudar também o município nisso. Então, o Estado, Megali, Carla, Débora, a gente está atuando em todas as frentes. O que é competência nossa, a gente está fazendo muito, está batendo recorde, e o que é do município, a gente está tentando apoiar tecnicamente e apoiar com recursos financeiros. Secretária, a gente falava um pouquinho mais cedo também sobre essa liberação dos 64 milhões de reais no Fundo Estadual de Recursos Hídricos para essas obras de drenagem. Esse dinheiro é um dinheiro a ser distribuído para os municípios, é isso? E a gente falava também sobre como essas obras elas são complexas e por isso são caras, e que esse dinheiro, 64 milhões, parece muito, né, para a gente, né, para o assalariado, mas que 64 milhões diante de obras como essas são muito pouco. Então esse dinheiro ele deve ser mais aplicado na parte técnica, para viabilização técnica dos projetos, e aí as prefeituras entrariam com os recursos para execução dessas obras, é isso? Os 64 milhões, eles são focados ali, a gente está falando região metropolitana, São Paulo, Baixada Santista, e aí a gente tem as divisões nos comitês. Como é que acontece? Só para explicar aqui, esse Fundo Estadual de Recursos Hídricos, a fonte dele é a cobrança de uso de recursos hídricos, e aí os projetos vêm via comitê de bacia hidrográfica, e tem um agente técnico, um agente financeiro, que aí agente técnico a gente ajuda aqui, e é o que a gente quer acelerar também nessa ajuda de apoio técnico, porque muitas vezes a gente vê que o município precisa de um auxílio para preparar um termo de referência, para colocar os requisitos, para conseguir avançar nessa parte técnica. Isso que a gente conversou muito com eles ontem. E só para trazer alguns números, para que vai, né, esses recursos? Pode ser para plano, pode ser para obra. 2025, vou trazer aqui o que a gente já tem para poder avançar. O plano de Guarulhos, por exemplo, tem que fazer um plano de drenagem, 8 milhões, está lá previsto. Itacoaquecetuba, 7,5 milhões. Mauá, Diadema, o ABC, do grande ABC, 3,2 milhões. Então, macro e micro, são planos, né? E para a gente ter boas obras, a gente precisa ter bons planos. E cai no diagnóstico que eu comentei com vocês, que de 645 a gente tem 130 planos municipais de drenagem. Mesmo assim, nesses 80 milhões que eu comentei com vocês, que o Fundo Estadual já empregou, 2023, 2024, e aí eu estou falando focado região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista também. Foram em algumas obras também, pequenas obras de drenagem, o valor ele varia muito, depende muito da necessidade do município. Agora, além da micro, a gente tem tentado ajudar também nesse olhar regional, em envolver os consórcios. Então, a gente combinou ontem de trazer os consórcios. Um dos contratos que a gente assinou no final do ano passado via FEHIDRO foi do Condemate, o consórcio aqui do Alto Tietê, para fazer o plano de drenagem. A gente finalizou, saiu semana retrasada, o de resíduos, também do Alto Tietê. Então, resíduos sólidos foi um recurso do FEHIDRO que a gente investiu para poder fazer planos. Isso é importante também para ter obras de qualidade. Sem contar, aí de novo, todo o investimento que o Estado está fazendo no macro, que aí realmente são bilhões, né? É 1,7 bilhão. Só o Jabuticabal, que vai ficar pronto no final do ano, vai ajudar muito aqui São Caetano, São Bernardo. A gente está falando de 468 milhões. Então, são obras grandes. Franco da Rocha, que a gente acabou de inaugurar, os dois, se a gente contar, são mais de 100 milhões. O TG09, que vai ajudar Francisco Morato também, 113 milhões. São valores altos. Isso é macrodrenagem. A micro depende muito da necessidade de cada município. E aí, além disso, que a gente está fazendo, região metropolitana, São Paulo, Baixada Santista, a gente tem um estudo em andamento com o Banco Mundial para olhar a resiliência hídrica do estado como um todo. Aí a gente está falando os dois extremos. A gente está falando a seca e a gente está falando nas enchentes.
Por quê? Porque a gente quer preparar o Estado para ficar resiliente, não só no curtíssimo prazo, no curto prazo, com essas obras que eu comentei aqui, mas olhando até 2050, que é o horizonte que a gente está considerando e as projeções que a gente está fazendo. Então, a gente está fazendo de uma forma planejada, organizada, claro, considerando as competências, mas agindo. E é isso que eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, a gente falou do desassoreamento, do Tietê, do Pinheiros, e a gente está seguindo o que a gente colocou no nosso cronograma. Secretária, é importante quando a senhora fala sobre prazos, porque, como a senhora mesmo trouxe no início aqui da nossa entrevista, são mais de 500 municípios que ainda não têm um plano de drenagem ou têm esses planos ultrapassados. Apesar desses investimentos milionários, a impressão que o ouvinte tem, e aí uso como termômetro as mensagens que chegam aqui enquanto a gente conversa, é que esse tema surge em época de chuva, na emergência, de forma a remediar um estrago quando já é tarde demais e com o perdão do trocadilho, quando a água já está no pescoço. A gente está acompanhando o drama dessas pessoas que não têm para onde ir, que perderam tudo, que estão com casas inundadas. Em relação a prazo, secretária, são obras extremamente complexas e, além da obra começar de fato, existe uma papelada a ser analisada e assinada antes de elas começarem. Minha pergunta é: em quanto tempo essas obras devem ficar prontas? Bom, então eu vou falar aqui das obras que eu comentei, e aí eu concordo com quem está nos acompanhando aqui. Isso é uma coisa que, numa época, eu trabalhava também na Defesa Civil Nacional, a gente falava, olha, gente, a gente tem que investir em prevenção. Prevenção, eu acho que isso é o ponto. E desde que a gente chegou aqui na gestão, a gente tem planejado, tem feito cronograma para investir em prevenção, claro, sempre andando lado a lado com a Defesa Civil, sempre ajudando na questão humanitária, etc., que é o que a gente faz no curtíssimo, na emergência. Quando a gente lançou o Integra Tietê, e eu até vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele, a gente colocou eixos, olhando, e aí estou falando só do Tietê, tem outros programas também para a gente ver os outros cursos d'água do Estado. Olhando os 1.136 quilômetros do Tietê, o que a gente precisava fazer preventivamente para conseguir mitigar a questão da enchente, melhorar o escoamento? Desde lá, a gente já vem fazendo, já vem aumentando o número de desassoreamento. Como eu comentei aqui, a gente tem um recorde desde 2016 nessa retirada de volume que eu falei. O que a gente está planejando também? Uma PPP, uma parceria público-privada, para ter isso, independentemente de quem estiver aqui, com um contrato de 20, de 25 anos, para dar essa estabilidade para as pessoas. E aí a gente tem feito isso olhando, sim, a prevenção e, claro, tentando entender o que é preciso fazer para acelerar. Só para vocês terem ideia, se vocês olharem lá Pirapora, que a gente fez todo um planejamento na parte ambiental ali em Salto, mais ou menos, estava mais de décadas sem desassorear. E aí você tem uma crofta, você nem enxerga o reservatório direito. A gente avançou, a gente já assinou o contrato, ordem de serviço, vai ser agora já, nos próximos meses, para a gente começar lá a retirar 230 mil metros cúbicos. Jabuticabal fica pronto em dezembro de 2025, também uma obra que estava lenta, a gente chegou, viu, arrumou os problemas contratuais, já resolvemos, vamos entregar agora. A gente acabou de entregar o Eusébio 09 lá em Franco da Rocha, vamos entregar o 08 em abril, então já tem prazo, tem cronograma. O TG 09 no primeiro semestre do ano que vem, vai ajudar Francisco Morato e Franco da Rocha. Então, eu posso falar que várias obras que a gente colocou o cronograma e a gente está cumprindo. Agora, o que a gente está, além disso, fazendo? Tentando ajudar os municípios nesses planos que eu comentei. São planos e também tem obras que são menores, aí os valores muito vinculados à microdrenagem, que é essa questão das galerias, das águas pluviais. E aí depende, claro, muito de município a município. O que a gente falou ontem com eles? A gente vai chamá-los, e aí a gente vai chamar os consórcios também para a gente fazer de uma forma organizada, da mesma forma que a gente faz aqui no Estado. Colocar prazo, fazer plano de trabalho, infraestrutura, meio ambiente, é política de Estado. Estado que eu digo, não é uma coisa que você resolve do dia para a noite, agora é uma coisa que se você tiver planejamento, organização, a gente consegue sim olhar um Estado mais resiliente e olhar disso de uma forma sustentável. Sustentável que eu estou falando aqui nos aspectos social, ambiental, econômico e financeiro. Então a gente vai ajudar os municípios nesse aspecto.
E dentro das nossas competências, das nossas obras, a gente está sim seguindo os nossos cronogramas, operando 27 piscinões, 12 polders aqui, investindo mais de 20 milhões só nisso, que mitigou o efeito dessas enchentes. Então, é algo que a gente precisa colocar aqui, porque o que acontece muito em saneamento básico? Megali, Carla, Débora, a gente, muitas vezes são obras que não aparecem, que a gente está ali fazendo muito investimento, que às vezes causa até um certo desconforto para a população, porque para trânsito, mas são obras essenciais e que a gente está fazendo de uma forma muito técnica. A gente está investindo, e não está investindo só no hoje, mas pensando daqui 10, 15, 20 anos. E aí o Estado está fazendo isso sim. Secretária, mudando de assunto aqui, só para a gente encerrar, eu quero aproveitar a sua presença aqui na Band News FM. Eu não sei exatamente o quanto desse assunto é da sua pasta, o quanto é da Secretaria de Recursos Hídricos, mas eu pergunto, a senhora responde. Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, a gente notou uma melhora na água do Rio Pinheiros no início do programa de despoluição no governo anterior, do João Dória. Não é que a água tenha piorado, eu passo muito por lá. Não é que tenha piorado, mas eu notei nos últimos anos que ela deixou de melhorar. O que está sendo feito ali? O que está planejado para aquelas áreas ao redor do Rio Pinheiros? Enfim, como é que o governo atual vê essa questão? Não, Megali, perfeito. A gente tem investido muito no Rio Pinheiros também, seja na parte de esgotamento, seja na parte de desassoreamento. O que acontece? Muitas vezes a gente vê a cor do Rio Pinheiros verde, por exemplo. Então, ano passado, a gente teve uma seca muito grande. Quando isso acontece, você tem um baixo nível de chuva, você tem uma matéria orgânica maior, e aí acaba, por ausência da chuva, tendo essa coloração. Isso é um exemplo. Outra coisa que a gente tem visto, uma quantidade de resíduos flutuantes, lixo. O que a gente fez? A gente acelerou o processo também de retirada desses resíduos. A gente já tirou 70 mil toneladas de lixo desde 2023. Isso dá 140 milhões de reais que a gente empregou só para poder tirar lixo do Pinheiros. E isso é uma questão que a gente colocou na pauta de educação ambiental, de conscientização, porque isso passa também essa impressão que você falou. O que a gente vê em relação ao COT, que é a medição que a gente faz, a carga orgânica total que a gente mede para ver a qualidade do rio? Ele tem melhorado. E ele vai melhorar muito até 2029. Por que eu estou falando isso? Porque no contrato novo da Sabesp, a gente puxou todas as metas de 2033 para 2029 para a gente universalizar. E universalizar, o que significa isso, É coleta, é tratamento de esgoto, é melhoria, retrofit, que a gente fala das estações elevatórias que tem ali. Só para vocês terem ideia, a gente vai fazer na região metropolitana de São Paulo 2 milhões de conexões. E para poder aguentar também o que chega por meio dessas conexões, a gente vai pegar 5 estações de tratamento de esgoto, que hoje tem uma capacidade de 24 metros cúbicos por segundo, para chegar em 40. Ou seja, elas vão aumentar muito o tamanho para poder tratar. Onde essas 2 milhões de conexões? E para quando? Ao longo da região metropolitana de São Paulo. Então, por exemplo, se a gente lançou no final do ano passado, a Sabesp já um pacote de 15 bi, que faz parte ali da privatização que a gente colocou, para já fazer 1,5 milhões, e aí a gente está falando, por exemplo, Guarulhos, a gente está falando de São Miguel, de Barueri, que vai pular de 16 para 24 metros cúbicos por segundo. Por que eu estou falando de uma forma macro? Porque isso impacta muito no Tietê e nos seus afluentes. O Pinheiros é um afluente, 25 quilômetros, que cai no Tietê. Então, quando a gente fala em melhoria do curso d'água como um todo, a gente está falando na melhoria dos seus afluentes. Isso é uma coisa, Megali. Então, uma coisa é o esgotamento, que a gente vai melhorar muito quando, até 2029, ano a ano, tem todas as metas lá previstas no contrato. E aí tem verificador independente, tem agência reguladora, tem a unidade regional de esgotamento que a gente colocou, de água e esgotamento, que a gente colocou para monitorar para e passo junto com os municípios, junto com a sociedade civil. Então tem uma governança bem estabelecida. Além disso, o trabalho de desassoreamento que a gente está fazendo. Só em 2023 a gente tirou 443 mil metros cúbicos só do Pinheiros. E aí a gente tem avançado muito também
2024 avançamos, já fizemos uma nova contratação para até abril chegar em mais 700 mil metros cúbicos. Isso ajuda também no escoamento, ajuda na limpeza, junto com essa lógica do lixo que a gente está tirando muito também. E aí a PPP que eu comentei aqui, uma concessão administrativa, o que é isso? Né? Um contrato de longo prazo que a gente está modelando, que aí é 100% aporte do Estado para conseguir ter isso que eu estou falando, não só agora, mas daqui 15, 20 anos. Porque aí você deixa estabilidade, você se preocupa com as pessoas, com os usuários, que é isso que a gente está aqui para fazer. Muito bem. Secretária Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Rezende, obrigado por mais essa participação na Band News FM. Bom trabalho para a senhora e até a próxima. Obrigada, Megali, Carla e Débora. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Só me chamar que eu apareço aqui. Obrigada, viu? Obrigada.